Leão, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Templo de Ista. Meu nome é Luísa, sou psicóloga junguiana, aqui, mensageira das cartas de tarô. Vamos fazer uma leitura. Vou abrir com os oráculos e depois o tarô na energia africana. Então vamos lá, por favor, espiritualidade. Qual orixá vem abrir a leitura do signo de Leão, por favor? Leão. Ifá Orunmilá. E no fundo do deck, Babalorixá. Aqui ele traz a mensagem de mudanças. Ele é o orixá relacionado aos oráculos. Perceba que ele está jogando búzios nessa imagem. Então, posso estar falando com leoninos, leoninas que têm essa proximidade com os oráculos, ou abertura mediúnica. E o Babalorixá, ele traz a manifestação. Aqui ele está representado como mago no tarô, manipulando os elementos, manifestando, trazendo algo do campo sutil para o campo material. Vamos entender melhor essa energia com o oráculo da Mãe Terra para Leão, por favor. O que mais para Leão, por favor? Com o oráculo da Mãe Terra. O arco-íris e o sol. O arco-íris, ele antecede o sol, ele vem depois de uma chuva e antecede o sol. Aqui, o nome dessa carta chama O Caminho aos Sonhos. E o sol, nesse oráculo, traz a mensagem do espírito. Então, de fato, aqui são leoninos manifestando algo na matéria que vem do seu desenvolvimento espiritual. Vamos entender mais essa energia. E o Sol é o próprio regente de Leão. Vitalidade, alegria, clareza. Leão tendo clareza sobre como manifestar, como caminhar para esse objetivo. Vamos entender mais com os unicórnios. Por favor. E mais para Leão. Paixão. Faça o que estimula você. Empolgue-se com a sua vida. Aumente os seus níveis de energia. Aqui veio a energia do fogo. Yang, libido, motivação, energia solar e esperança. Mantenha-se positivo. O pior ficou para trás. Olhe para a luz. Então, aqui são leoninos que atravessaram um período de chuva, já estão nessa energia do arco-íris, que é o que vem após a chuva, e o sol está chegando. E fala para ter essa
manter a energia alta, a frequência alta. Vamos entender mais com o tarô para Leão, por favor. O que mais para Leão, por favor? Essas duas. A roda da fortuna, a mudança, algo, arcano maior, algo que acontecerá, que aconteceu, vamos entender mais. 2 de copas, fala de parceria. Vamos entender mais. Qual que é o desafio para Leão, por favor? A morte, com o valete de espadas e o as de copas. A morte com o valete de espadas e as de copas. Aqui fala desse processo chuvoso que Leão enfrentou. Vamos entender mais. Mas aqui já tem um novo início. Vamos entender mais essa energia. O que está no consciente de Leão, por favor? O que está no consciente de Leão? Muitas cartas, não vou aceitar. O que está no consciente de Leão, por favor? 2. 9 de espadas com a torre. Escorpião forte na tiragem de Leão. Aqui algo mudou, pode ter sido em relação a uma parceria, algo foi desconstruído, trouxe ansiedade, foi cortado, trouxe transformação na vida de Leão, introspecção, recolhimento. E aqui tem uma mudança para acontecer. Tem um novo início, uma mudança relacionada a uma parceria. O que está no inconsciente de Leão, por favor? 5 de espadas, conflitos internos, ansiedade. Aqui Leão pode precisar de ajuda terapêutica, que tem o 9 de espadas e o 5 de espadas, né? Então, vamos entender mais. O que Leão deve evitar? Por favor, tarô. 10 de espadas. Aqui tem um ciclo para ser finalizado. Para que Leão acesse esse novo início. Vamos entender mais. O que Leão deve fazer agora? Por favor, tarô. O eremita 7 de paus. O eremita é uma carta que fala de introspecção, sabedoria. E o 7 de paus é uma carta que fala de persistência, de lutar pelo que se quer. Então, nesse momento em que Leão ainda não chegou nessa energia solar, ainda está passando pelo momento pós-tempestade, olhando esse arco-íris e um novo horizonte, aqui pede um recolhimento para ter uma direção. Papel que Leão exerce na tiragem, por favor, tarô.
Papel que leão exerce na tiragem. Cavaleiro de espadas invertido e o 2 de ouros no desafio. Aqui mostra leão tentando se equilibrar. Tentando se equilibrar, mas fazendo movimentos que não estão auxiliando nesse equilíbrio, não. Como as outras pessoas percebem leão? Por favor, tarô. O sol. Sol 2 vezes. Uma pessoa alegre, iluminada. É o próprio arcano de leão, né? Então, leão sendo leão. Leão sendo quem se é. Preocupações e esperanças de leão, por favor. Oito de paus invertido e valete de copas invertido. Aqui mostra leão com pouca esperança, pouca confiança na sua guarda espiritual. Vamos entender mais. E aprendizado dessa tiragem, por favor, tarô. A estrela. Arcano maior de aquário. Cura espiritual. E o 9 de paus, com 2 de espadas e o as de espadas. O 9 de paus é uma carta que fala de cansaço, de exaustão. Aqui ele me trouxe muito a questão do desânimo. 2 de espadas fala de indecisão, com as de espadas. É o as da verdade. 7 de copas e o julgamento. Aqui leão tem que cuidar com as suas ilusões. Julgamento com a justiça. Com seus enganos. Pede para leão usar sua sabedoria para não ter esse conflito interior. Pode precisar de ajuda terapêutica, sim, porque tem o 9 de espadas, passou por um momento de morte, então tem muita ansiedade no campo de leão. Esse processo pode envolver o corte de uma parceria, o término de uma parceria, porque temos o valete de espadas com a morte. Então, todo esse processo desafiador, o que desencadeou foi
O término de uma parceria pode ser para alguns. Aqui mostra que Leão pode ter buscado movimentos de fuga para lidar com essa dor. E pede para restaurar a esperança, a fé, para ter essa cura. Não desistir de acreditar que o sol vai brilhar novamente. Porque Leão aqui tem muito potencial, né? O Babalorixá no fundo do deck ele tá no arquétipo do mago, do manifestador. Então, aqui também traz a energia da roda. Então, é uma grande mudança na vida de Leão. Para uma cura espiritual. E Leão precisa ter maturidade. Vamos pegar a mensagem final para Leão. Mensagens do universo, por favor. Mensagem final para Leão. Leão. Caíram duas. Espiritualidade e religião. Espiritualidade e religião são conceitos distintos. Embora muitas pessoas busquem e alcancem o desenvolvimento espiritual através de práticas religiosas, espiritualidade é a busca de significado, propósito e conexão com algo maior do que o eu individual. Para alcançar equilíbrio e bem-estar em todas as áreas da vida, é necessário reconhecer e buscar a reconexão com a sua essência divina e com o universo. Fala justamente sobre a questão da fé, da esperança, de não desacreditar na espiritualidade, em quem te guarda. Vamos ver essa. O tempo do universo. É típico do ser humano querer que os seus desejos e pedidos sejam atendidos no espaço de tempo que ele estipulou. Mas não é isso o que ocorre. O tempo do universo é diferente. Não adianta ter pressa, porque as suas necessidades serão sempre atendidas de acordo com um plano maior, no tempo necessário. Por isso, tenha paciência. Lembre-se que existem forças superiores amparando você que lhe trarão tudo o que for bom e necessário para a sua evolução no tempo apropriado. Então, aqui é um processo que Leão ainda está passando de cura pós-chuva. A espiritualidade vem falando que está com você, para você não desistir, que é um processo de cura espiritual. Podem ser leoninos, leoninas que deixaram uma religião ou um grupo. E a espiritualidade vem falando para ter esperança, entrar em contato com ela, para reconectar com a sua essência divina e com o universo, para ter esse equilíbrio e bem-estar. Aqui o equilíbrio que não está equilibrado.
Foi um processo, passar pela morte é um processo de andar pelo vale da sombra e da morte mesmo, mas a gente sempre sai mais forte, né? Depois. E aqui Leão tá nesse período pós-cirurgia, pós-cirúrgico. Mas tem alegrias chegando depois desse momento. É um período de recuperação dessa cura espiritual. Mas tem um novo início chegando para Leão, iluminado, com realizações, vitórias, mas ele precisa aqui ter esse contato, estabelecer esse contato mais próximo com a espiritualidade e entender o tempo do universo, o tempo das coisas. Não perder a esperança, tenha fé. Porque tem manifestações muito abençoadas. A gente tem o sol 2 vezes na leitura, chegando na vida de Leão, mas Leão precisa estar aqui, na energia do cavalo de fogo. A gente acabou de entrar pelo horóscopo chinês no ano do cavalo de fogo, que foi bem no dia do eclipse que aconteceu no eixo Aquário-Leão, e aqui veio justamente um cavalo de fogo na leitura de Leão. Então, pega esse arquétipo do cavalo de fogo para você, recupere a sua vitalidade, tenha fé, não duvide de quem te guarda, tem coisa boa chegando para você. É isso que vejo para vocês, espero ter ajudado e até a próxima.